Eu vou ler Ruth, livro de Ruth. Eu senti de ler o livro de Ruth, o capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Versículo de número 6. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Diga comigo: levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, mas que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Diga comigo: tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Voltai tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e me deixe de seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar. Diga: meu Deus, eu creio no poder da sua palavra. Pode se assentar e pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória! Bom, a história que nós lemos é uma história fantástica, porque é a história de uma mulher cujo o seu nome está inserido no maior compêndio bíblico da história, no maior compêndio de livros da história da humanidade, que é a Bíblia. Então nós temos os livros bíblicos: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Nós temos o livro de Ruth no meio. Como uma mulher pode ter o seu nome inserido na Bíblia, em tempos em que a cultura colocava uma mulher no estado praticamente de escrava e de empregada? A cultura judaica, para uma mulher, nesse contexto aqui,
ter uma ascensão. Tanto é que você vai ver a árvore genealógica, Abraão, Isaac e Jacó, você vai ver muito nome de homens. Pouquíssimas vezes você vai ver o nome de mulheres. Então, você vai acompanhando, e a pergunta é: como Ruth tem o seu nome inserido nos textos bíblicos? E a resposta está nos textos que nós lemos. Eu vou voltar um pouquinho a história para você entender. O capítulo de número 1, o versículo de número 1, vai começar dizendo o seguinte: sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. Diga comigo, fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá, esse homem, ele sai para peregrinar, e ele pega os seus 2 filhos, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, os seus 2 filhos, o Elimeleque, junto com o Malom e o Quilion, saem peregrinando, e eles vão parar em uma terra chamada Moabe. Grave os nomes, Moabe, diga comigo, Moabe. Então, só para você entender, minha mensagem é de reflexão, e você precisa entender o começo, porque senão você não compreende o fim. A fome, ela põe pessoas a se movimentar. Você pode ver, o filho, vem comer, não estou com fome. A mãe diz assim, tadinho, ele não quer comer, deixa a fome pegar para ver se não vai. A pessoa com fome, ele se movimenta. Houve fome em Belém. Aonde que houve fome? Olha que paradoxo, porque Belém é a casa do pão. Imagine, Belém significa casa do pão. Imagine falta pão na casa do pão. É por isso que Jesus nasce em Belém, porque ele é o pão da vida. Então, Belém, houve fome. Quando houve fome em Belém, um homem de Belém sai com a sua família, sai peregrinando, procurando um lugar para se alimentar, aonde não tivesse crise. E ele chega, por exemplo, vocês vão ver a crise da Venezuela. O que está fazendo a crise da Venezuela? Venezuelanos irem para as suas divisas. Os países, eles procuram os países em volta. Nós tivemos casos de pessoas que estiveram na igreja de Curitiba, que saíram da Venezuela, que andaram a pé, centenas de quilômetros, por dias andando a pé, para não morrer de fome. Então, a fome, ela faz as pessoas se moverem. E ele foi parar, Elimeleque foi parar nos campos de Moabe. E ele vai seguindo. Quando ele chega nas terras de Moabe, lá nas terras de Moabe, eles se instalam. Quem era moabita? Ruth. Então nós temos aqui um povo de Belém, belenita, e um povo de Moabe, moabita. Os belenitas, os judeus da região de Judá, eles não se compactuavam com os moabitas, porque os moabitas, pela lei, eles eram um povo pagão, até por conta da origem dos moabitas. Só para você entender agora, eu vou te dar a origem dos moabitas bem rápido, que é preciso entender isso. Os moabitas, lembra quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei? Lembra ou não? Abraão seguiu quase que à risca. Ele saiu da terra, ele foi para onde Deus mostrou, ele saiu do meio dos parentes, mas ele levou um parente que Deus não tinha mandado levar. E sempre que você traz para a tua vida pessoas que Deus não mandou você trazer, você começa a ter problemas. Os problemas começam quando eu, em uma ação de sentimento parental, de parentesco, eu quero trazer para a minha vida quem Deus não mandou trazer. E aí ele leva Ló. No meio da trajetória, Ló, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão, e Abraão fala para Ló o seguinte: não dá para a gente ficar brigando, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você seguir para frente, eu volto para trás, para algum lado, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, você escolhe. Ló escolheu pela vista, diga comigo, vista, e viu as regiões verdes de Sodoma e Gomorra. Falou: a terra para lá é boa, aqui é deserto, eu vou mandar meu tio para cá, para o deserto, e vou para cá, para a terra boa. E nem sempre as aparências são aquilo que parece ser. Às vezes a grama do vizinho é sempre a mais verdinha, até o dia que a gente pisa o pé lá e descobre que é artificial.
O que eu estou querendo dizer para você é exatamente isso. O que eu estou querendo dizer é que Ló escolheu pela vista. E aí você vai lembrar lá na frente, quando Abraão está com 100 anos, o anjo aparece e diz para Abraão: sua mulher terá um filho. Eram 3 anjos. Um dos anjos fica com Abraão até que ele e Sara engravidem, e outros 2 vão para onde? Para Sodoma e Gomorra. Vão destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Quem morava lá? Ló. Quando Abraão fica sabendo, ele intercede e ele pede para que Deus livre. E Deus manda 2 anjos para tirar. E a ordem era essa: não olhes para. O anjo rapidamente pega, arranca eles e põe eles no caminho e diz: não olhes para trás. E olha que coisa impressionante. O não olhe para trás incluía a mulher de Ló, Ló e as filhas. Não é para vocês olharem para. Saiam. Ei, não olhem para trás. A mulher de Ló, o que ela fez? Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela se petrificou e virou uma estátua de sal. Imagine Ló sem poder olhar para trás, mesmo quando a esposa estava empedrada. Vai existir um momento que você vai ter que deixar pessoas que você ama para trás, para que o teu propósito se cumpra, para que você salve a sua vida e para que você cumpra o seu ministério. É uma situação difícil, porque nem Ló podia olhar para trás. Porque se ele olha para trás, ele também iria virar uma estátua. As filhas não puderam olhar e gritar: mãe, por que não? Isso é muito sério. Se Deus te der uma ordem, cumpra à risca a ordem de Deus. E não espere que porque você não vai, a obra de Deus não vai ser feita. Você pode até não ir, mas se Deus tiver pessoas com propósito, a obra vai acontecer. Então Ló, com dor no coração, não podia olhar para trás. As filhas não podiam olhar para trás. E elas seguem. E quando chegam nas montanhas aonde Deus havia designado, elas olham sim, agora sim, havia chegado no destino, e elas vê toda a cidade dizimada pelo fogo. E as 2 pensam: a ira de Deus veio sobre toda a terra e acabou com a humanidade. E elas começam a pensar: e agora? Acabou a humanidade, só tem nós e nosso pai na terra. Não, como vamos ter filhos? Não tem homem para a gente casar. Papai não vai querer nos dar um filho. E agora, como vamos fazer? As 2 tiveram uma ideia: vamos ter um filho do nosso próprio pai. Só que o pai não ia, em sã consciência, ter uma relação incestuosa com a própria filha. E a Bíblia diz que elas embebedaram Ló, e naquela noite, a mais velha, diga comigo, a mais velha, teve uma relação sexual com o próprio pai, uma relação pecaminosa, incestuosa, para tentar preservar a vida. E ela engravidou. No outro dia, a mais nova também teve uma relação com o pai, e engravidaram. Só que a mais velha teve um filho, e esse filho teve um nome. Qual era o nome da filha de Ló com a própria filha? De Ló com a própria filha? Moabe. Esse Moabe cresce, e a cidade dos Moabitas, aqui ó, a cidade dos Moabitas, ela tem uma origem maligna aparentemente, mas nojenta, incestuosa, porque a cidade é oriunda de uma relação de um pai com uma filha. Então já tem uma carga muito grande de maldição esta cidade de Moabe. E Moabe se torna uma cidade gananciosa, uma cidade que adora deuses, uma cidade que não importava o que eles tinham que fazer para ganhar as guerras.
E eles então instituíram entre os deuses um deus chamado Moloque, que era um deus que pedia crianças em sacrifício. Esse Moloque era uma estátua grande, para você entender, de metal, com as mãos estendidas para frente. Olhe para mim. Ele tinha as duas mãos de ferro estendidas para frente. A barriga de Moloque era uma barriga grande, só que aberta. Então o que eles faziam? Na barriga de Moloque, aquela barriga grande e aberta, eles colocavam lenha e eles ateavam fogo. O fogo vermelhava as mãos de ferro, de metal de Moloque. E quando as mãos estavam vermelhas, em nome de ganha-guerra, em nome de poder, sabe o que os moabitas faziam? Escolhiam crianças vivas e ofereciam a Moloque. Então eram pegos crianças para sacrifício. As crianças gritavam, os sacerdotes de Moloque, em volta de Moloque, pegavam os tambores e começavam a ruflar, a bater os tambores em forma de cantoria e música. O barulho dos tambores abafava o grito das crianças que morriam queimadas nos braços de Moloque. E era assim, em nome da guerra, em nome de ganhar uma guerra. A Ruth, olhe para mim, a Ruth, de longe, ela está olhando aquilo, e ela diz: Moloque não é Deus. Como pode um Deus assassinar crianças? Como pode um Deus pedir crianças? Mas ela tinha uma origem da história de Abraão, e talvez ela começa a estudar um pouquinho da história do povo hebreu, da nação judaica, e ela diz: tem um texto na história, ou ela até entende, a história contada é que o Deus de Abraão também pediu o sacrifício do Isaac, só que na última hora o Isaac foi substituído por um cordeiro. Então esse Deus estava apenas provando a fé de Abraão, e ele sempre tem uma substituição. A Ruth começa a imaginar, e olha o pensamento de Ruth. Ela começa a imaginar: eu nasci no pior lugar, eu nasci, geograficamente falando, familiarmente falando, num dos piores lugares. Enquanto muitos diziam: se eu tivesse nascido no meio do povo judeu, oriundo de Abraão e Sara e de Isaac, mas não, nasci oriundo de Ló e sua filha numa relação incestuosa. Enquanto muitos pensavam assim, a Ruth começou a pensar: um dia eu vou me incluir no meio desse povo judeu, a minha vida vai mudar, eu vou casar com um judeu, eu vou casar com um dos filhos de Abraão. Alguém dizia: isso é loucura. É a mesma coisa que alguém que mora em um dos países mais pobres do mundo, lá na Somália, dizer que vai casar com uma americana rica. Isso é loucura, aparentemente é loucura, mas ainda é muito mais provável uma pessoa de um país pobre casar com uma mulher milionária do que nesse contexto, porque era muito cultural, religioso. Mas a Ruth continuou sonhando. Cada vez que crianças eram sacrificadas, a Ruth dizia: eu já escapei do sacrifício, logo Deus, o Deus de Abraão tem um propósito comigo. Ela começou a sonhar. Diga comigo: ela começou a sonhar. Todo milagre na vida de uma pessoa começa quando ele começa a sonhar com algo diferente e grande para a sua vida. Ela começou a sonhar, até que um dia ela ouve um comentário: ei, chegou uma família de Belém. Coração de Ruth faz: de onde? De Belém. Coração de Ruth. Ela diz: Belém é a terra da descendência de Abraão. Belém, quem será que é? Quem será? Que família que é? Quem faz parte dessa família? E alguém diz assim: e vieram 4, marido, esposa, Noemi, Elimeleque, o Malom e o Quilion, que são os filhos. Ela diz: eles têm filhos? Tem. Rapazes? Sim. Eu vou casar com um deles. Ruth.
Mas era praticamente impossível pela cultura judaica. Mas ela continuava acreditando. Ela continuava sonhando. E o final da história, ou o começo da história é Ruth casando com o Malom. A Ruth casa com ele. Agora olhe para mim. Eu creio que Ruth todos os dias falava para ele: meu amor, conta a história de Abraão para mim. E ele dizia: olha, Abraão, pai de Isaac, contava a história. Isaac cresceu, Deus pediu o Isaac em sacrifício, mas de última hora mandou um cordeiro. O nosso povo tem conquistado terra, Deus tem sido fiel. E vai contando história, vai contando a história. A Ruth vai se enchendo de alegria e dizendo: esse é Deus, Moloque não é Deus, esse é o verdadeiro Deus, Jeová é Deus. A Orfa, uma outra moça, casa com o Quilion, o irmão de Malom. Então agora tinha 2 moabitas casado com 2 belenitas, filhos de Ruth, filhos de Noemi e Elimeleque. Só que começa num período de 10 anos, quanto tempo? Morre o Elimeleque, o sogro. Passou mais um pouco, morre o Malom. Mais um pouco, morre o Quilion. Morreu os 3 homens. Olha que tragédia. Morreu os 3. Quando morreu os 3, Noemi pensou: é maldição. Deus pesou a mão, porque meus filhos casaram com mulheres moabitas. Só pode ser maldição. A Noemi, aliás, a Orfa, pensou: deu tudo errado. Talvez conversou com Ruth e falou: Ruth, lembra que você falava tanto que um dia ia casar com um judeu, com um belenita, um filho de Abraão, e hoje que você conseguiu, eu também, eu estava feliz. Só que a Ruth tinha visto que Orfa não tinha visto. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A Orfa casou meio que no embalo. Ela não tinha entendido o contexto espiritual. Tem gente que está na igreja no embalo, ele não entende o contexto espiritual. A Ruth não. A Ruth entendeu todo o contexto espiritual. E quando a Orfa falou: Ruth, eu até duvidava de você que você poderia casar com um filho de Abraão. E de repente, você não só casa com um filho de Abraão, mas eu também casei. Mas você viu, né, Ruth? Deu tudo errado. A sorte não era para nós, a vida não era para nós. Junto com este povo, a Orfa não acreditava, porque no mundo espiritual ela não tinha enxergado o que Ruth tinha enxergado. A Ruth não tinha enxergado apenas um judeu. A história de Ruth não tinha apenas a ver com um homem judeu. A história de Ruth tinha a ver com a história do Deus do povo judeu. E é diferente isso. Não é você vir para a igreja por causa dos crentes, é quando você vem para a igreja por causa do Deus dos crentes. É o que o Deus dos crentes faz. O sonho, escute, o sonho de Orfa estava começando a naufragar. A Ruth estava tentando entender o que tinha acontecido. A Noemi chama as 2 e diz assim: filhas minhas, voltai. Eu fiquei sabendo que em Belém as coisas estão melhorando. Eu vou voltar para minha terra e vou morrer lá. Vocês 2, voltem. Voltem para as suas terras. Voltem para o seu povo. Voltem para o seu Deus. E eu estou seguindo para lá. E elas disseram: não, nós vamos contigo. Choraram, abraçaram a sogra e falaram: nós vamos contigo. Então continuaram seguindo viagem. No meio do caminho, pela segunda vez, diga comigo, pela segunda vez, a Noemi para e fala com elas. A Noemi para e fala com elas: filhas minhas, não adianta vocês me seguirem. Por que vocês irão me seguir? Eu já estou velha. Ainda que hoje eu encontrasse um homem, engravidasse de 2 filhos, e os 2 filhos crescessem, porventura vocês esperá-lo-ia que eles crescessem para servir de maridos para vocês? Não, sigam a vossa vida, voltem. E ela diz: voltem para os vossos deuses, voltem para a vossa cultura, voltem para o vosso povo. A Orfa, pela segunda vez, a Orfa abraçou a sogra. Ela fez o quê?
beijou, chorou e voltou. A órfã. A órfã olhou para Ruth e falou: é verdade, Ruth, a Noemi está certa, para nós não tem mais jeito. Deu um beijo, abraçou, beijou e voltou, chorou. A Ruth falou para a órfã: o Elimeleque morreu, teu marido Quilion morreu, o meu marido Malom morreu, mas o meu sonho está vivo, porque o Deus dos três está vivo. Eu ainda acredito no Deus que eu aprendi ao longo da história, do Deus de Abraão. Na tua vida você pode perder, mas na sua vida você não pode se perder. Se perder, não se perca em meio às perdas. Ela olhou para a sogra, a Ruth é incrível. A Ruth olhou para a sogra e falou assim: eu não vou te abandonar, eu vou te seguir. Aonde quer que tu fores eu irei, aonde você pousar eu vou pousar, aonde você dormir eu vou dormir, aonde você levantar eu vou levantar, aonde você pisar eu vou pisar, eu vou cuidar de você, eu não vou te abandonar. E se Deus quiser, Deus vai me matar, se não for outra coisa a não ser a morte que me separe de ti, eu vou te seguir. A Noemi olha para ela e diz: lá é tudo diferente, a cultura é diferente, a comida é diferente, o povo é diferente. Ela diz: eu estou disposta a mudar, mas lá não tem muito trabalho, você ainda vai ter que me sustentar. Eu estou disposta a mudar, eu estou disposta a mudar. Eu mudo o meu jeito de ser, eu mudo minha maneira de falar, eu mudo a minha cultura, eu mudo tudo. Eu estou vendo algo diferente. Irmãos, o discernimento de Ruth é um dos mais impressionantes da Bíblia. E eu até falo, porque ver o milagre escondido na sogra tem que ter muito discernimento, né? Olhar para a sogra e dizer: está escondido atrás da sogra o meu milagre. Tem que ter Deus, tem ou não tem? Amém? Não, brincadeira, irmão, é só para descontrair. Não tenho nada contra a sogra. A sogra da minha esposa é um amor. A Ruth, voltamos ao texto. É maravilhosa a sogra da minha esposa. A Ruth olhou para Noemi e falou: vou te seguir. Agora segue o texto. Ela segue e chegam em Belém. Chegam aonde? Quando chega em Belém, preste atenção agora. Quando chega em Belém, tudo é diferente para Ruth. Mas Ruth tinha se preparado antes para a mudança. A sua vida só muda quando você muda atitudes, muda pensamentos, muda a sua rotina. Chegou lá e falou para a sogra: e agora? Vamos comer o que, sogra? Tem algum serviço aqui? A sogra diz assim: olha, em Belém, ou o povo judeu tem uma cultura. Você vai em uma fazenda, tem trabalhadores lá. Se alguém for pegar uma espiga de milho para pôr no cesto e a espiga de milho cai no chão, o trabalhador não pode pegar. Aquilo ali é para ficar no chão, para que órfãos e viúvas venham atrás e peguem o resto. A gente usa a expressão no Paraná: catem o resto, é catadora de resto. Qualquer grão, qualquer coisa que cai no chão, na cultura judaica, os trabalhadores não pegam, deixa para órfãos e viúvas virem pegando. Ela falou: e tem alguma fazenda por aí? Tem a de Boaz ali. Ela falou: vou lá. Pegou um cestinho. A Noemi falou: mas você vai catar resto para me sustentar, para nos sustentar? Ela falou: é legítimo isso? É um trabalho? É. Não vou roubar, então eu vou trabalhar nisso. Catadeira de resto. E ela vai. Chega lá, cai uma espiga, ela vai lá e coloca no cesto e fica de olho. Cai outro grão, ela vai guardando, vai guardando. Da hora do almoço, todo mundo vai descansar e ela fica procurando em todas as feiras se tinha alguma coisa. Ela almoça rapidinho e volta a trabalhar. Enquanto todo mundo está descansando, ela está trabalhando. Outro dia, ela é a primeira que chega. Quando chega o primeiro trabalhador, que começa a cair no chão, ela já está pegando. Todo mundo vai para casa e ela fica catando o resto. Ela não para um minuto, exceto nos momentos certos para tomar um rápido café e fazer uma pequena refeição, que já não tinha tanto. Os homens começam a olhar e começam a dizer: que mulher é essa que trabalha tanto? Que mulher trabalhadeira é esta?
Eu nunca vi uma mulher trabalhar igual essa. Aí um começa a falar para o outro: você viu essa mulher nova que chegou das regiões de Moabe junto com Noemi? Você viu ela? Ei, você viu esta mulher? Ela trabalha muito. Ela é diferente das outras. As outras mulheres não, as outras trabalham um pouquinho, né? E bate papo daqui, uma fofoquinha daqui, outra fofoquinha de lá. Ruth é diferente. Se fosse hoje, né? Aí aquela lá começa logo, está no WhatsApp, está numa fofoca aqui, está no Facebook fuçando a vida de um, está lá no Instagram fofocando a vida do outro. Mas Ruth não, Ruth era aquela que não parava para nada. Ela trabalhava muito e ela recebe um título: mulher diligente. Diga comigo: mulher diligente. Mulher diligente é aquela que sabe usar o seu tempo, que usa o tempo de forma certa. Mulher diligente, ela está lá trabalhando, e todo mundo diz: que mulher diligente, que mulher diligente, que mulher diligente, que mulher diligente. Lá na praça, Ruth se tornou o comentário de todo mundo. Tem uma mulher aí, é muito diligente, trabalha, porque quando você faz a coisa certa, você aparece. Tem duas formas de você aparecer: ou como muito mal, ou como pessoa muito boa. A maioria é pessoas neutras, não aparece de nenhum jeito. Então, mas a mulher diligente, ela vai aparecer. E aí a Ruth continua catando o seu restinho. Quando começa o boato espalhar, o dono da fazenda, o Boaz, ouve: quem é essa mulher? É Ruth. Ah, quero conhecer essa mulher. O que ela está fazendo aí? Está trabalhando. Ela é casada? Não, viúva. Viúva? E trabalha para quê? Para cuidar da sogra. E o marido da sogra morreu também. Espera aí, essa mulher, o marido da sogra morreu, o marido dela morreu, e ela cuida da sogra ainda? Essa mulher é diferente. Eu quero conhecer. Está vendo como os detalhes vão, a compaixão que ela teve por Noemi, vão fazendo com que alguma coisa na vida dela crie uma diferença? E ela está lá. Aí Boaz fala: eu vou conhecer ela. Aí Ruth está lá na fileira com o seu cestinho. O Boaz, de longe, começa a olhar. E ele vai observando o jeito dela. E o Boaz se encanta por Ruth. Aí o Boaz chama os funcionários dele, que está na fileira, que Ruth está catando o resto. E o Boaz diz assim: ó, faz de conta que você está com a mão meia mole e deixa cair mais na fileira dela. Aí ele ia pegar a espiga e derrubava no chão, propositalmente, porque Boaz estava mandando. Aí a Ruth começou a perceber que meio-dia, o cesto que ela demorava até às 18 para encher, estava enchendo até meio-dia. Começou a multiplicar, ela ia para cá, dizia: minha sogra está multiplicando tudo, eu não sei o que está acontecendo, mas estou enchendo o cesto mais rápido. É que quando você começa a fazer a coisa certa, Deus lá de cima começa a promover as bênçãos na tua vida. Deus coloca anjos para ir prosperando, para ir abençoando, para ir regando o seu caminho, para ir trazendo vitória. Você não precisa fazer nada para se aparecer para alguém. Se você apenas fizer a coisa certa, Deus vai fazer a coisa certa na sua vida. Ei, Ruth não estava ali para se aparecer para Boaz. Ruth não estava ali para se aparecer para Boaz. Ela só estava fazendo o trabalho dela. Mas quando você está fazendo a coisa certa, no lugar certo, coisas certas começam a acontecer. Ei, você só tem que descobrir o teu lugar. Você só tem que descobrir a coisa certa. E você só tem que fazer a coisa certa. E Boaz está encontrando Ruth. Ruth não está ali atrás de um marido. Ela está ali para cuidar da esposa, da sogra. Então ela está ali apenas trabalhando. Moças, a moça às vezes que não casa: pastor, está difícil de arrumar um marido. Todo congresso que tem eu estou indo para ver se encontro um. É porque a Bíblia diz assim, ó: feliz é o homem que acha uma mulher, não é a mulher que acha um homem. Então a mulher, ela tem que descobrir o lugar certo e ficar no lugar certo. E o homem tem que achar a mulher. Mas tem mulher que fica procurando homem para todo lado. Quando o homem chega no lugar certo, ela não está lá, porque está procurando em outro lugar. Não, é o homem que acha. Então a mulher, ela tem esse papel. Ela só tem que fazer o que é certo no lugar certo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O Boaz se encantou por Ruth. Tinha um remidor no meio da história, que era um parente de Noemi. Ele abriu mão. O Boaz um dia chama Ruth e diz: quero casar com você. Pera lá, a catadeira de resto
vira dona da fazenda. A catadeira de resto virou a dona da fazenda e casou com Boaz. Agora, quem era Boaz? Quem era Boaz? Só para você entender quem era Boaz, eu vou te explicar quem era Boaz. Lembra de Josué quando destruiu Jericó com seus homens? Quem lembra? Quem lembra de Josué? Quem lembra de Josué? Lá em Jericó, quando as muralhas foram rodeadas, que foi destruída, se salvou apenas uma mulher e a sua família, seus parentes. Quem era ela? Raabe. Ei, quem era ela? Raabe também estava fora da linhagem do povo hebreu, porque ela estava em Jericó, ela era pagã para o povo hebreu, deveria ser morta. Mas a Bíblia diz que Raabe um dia, escute o que eu vou dizer que é muito sério, ela escondeu os espias e pediu misericórdia, porque ela também conheceu, ao ouvir a história, o Deus de Abraão, e ela falou: só tem um jeito de eu me libertar desta vida, é se o Deus de Abraão entrar na minha vida. E ela pede misericórdia para os soldados, para os espias, e diz assim: por favor, poupe a minha vida, porque eu ajudei a poupar a de vocês. Eles disseram: coloque um pano vermelho na janela da tua casa, e quando nós rodearmos a muralha, você e sua família serão salvos, quem estiver dentro da casa. O pano vermelho simboliza o sangue de Jesus, aonde indica que aonde tem a marca do sangue, o diabo não pode tocar. Agora, a Raabe foi salva, e a Raabe casa com um homem chamado Salmão, e quando ela casa com ele, ela tem um filho, e o nome do filho era Boaz. Espera aí, então Boaz era filho de quem? Filho da ex-prostituta. Filho de quem? E quem era Ruth? E a Ruth era oriunda de uma relação incestuosa, que você vai ver lá no início, de uma relação incestuosa entre pai e filha. Então nós temos, de um lado, olhe para mim, duas pessoas que não podiam nunca, humanamente falando, entrar na história. Uma era a prostituta Raabe, a outra era a Ruth, porque a Ruth era oriunda de uma relação incestuosa entre pai e filha, e ela vem dessa árvore genealógica. E a outra é de uma outra natureza, de uma outra naturalidade, lá de Jericó. Aí olhe para mim, só que as duas pessoas um dia tiveram a oportunidade de encontrar o caminho. Olhe para mim, não tem ninguém que Deus não dê uma oportunidade para você encontrar seu caminho. Pode ser a pior pessoa, vai existir um dia que a oportunidade vai bater a sua porta, e Deus vai começar a dizer: hoje eu estou lhe entregando uma oportunidade nova, para você se libertar, para você mudar, para você se redimir. Você ontem pecou, errou, mas eu tenho algo novo para você hoje. E olhe para mim, a Ruth casou com Boaz. Todo mundo diz: não vai dar em nada isso aí. Acabou a união dessas duas vidas, é a maior tragédia que pode ter. Mas sabe o que aconteceu? Milhares de mulheres judias tinham um sonho de ser mãe, por uma única razão, por causa de uma profecia: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Coloca para mim em São Mateus capítulo de número 1, versículo de número 3 em diante. Por que Ruth se torna uma mulher extraordinária? Não é por causa de uma história de romance que dá uma novela, não. Senão Ruth não estaria aqui. Judá gerou Tamar, Tamar, Pérez e Zera, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Agora olha o 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão.
Aqui ó, Salmão agora vai lá, passa. Gerou de Raabe, ele casou com Raabe e gerou Boaz, o dono da fazenda. O dono da fazenda casou com Ruth e gerou Obed. Obed gerou Jessé. Ruth se tornou avó de Jessé, e Jessé gerou Davi, bisavó de Davi. Ruth se tornou bisavó do rei Davi. Mas você segue a história, e da linhagem de Davi nasce Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quem é que está na árvore genealógica de Jesus? Ruth e Boaz entraram para a história, fizeram história. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo: eu não consulto o teu passado para decidir teu futuro. O dia que você abrir os teus olhos e encontrar o teu caminho, a tua vida nunca mais será a mesma. O dia que você disser: eu quero recomeçar, é esse o dia em que o Espírito Santo reordena toda a sua vida e diz: hoje é o primeiro dia de uma nova história na sua vida. Não existe tempo, não existe data, não existe pecado que Deus não possa restaurar a sua vida. Não existe nada que o sangue do Cordeiro não possa fazer por você. Paulo um dia diz: pelo que esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, eu avanço para o futuro. O maior erro das pessoas é achar que por conta dos erros do ontem, dos pecados do ontem, o teu hoje não existe mais. Mas a cada dia Deus está gritando ao seu coração: eu não vou consultar o teu ontem. Eu sei que no teu ontem você teve falhas, eu sei que você não teve um bom começo, mas você pode ter um final feliz. Não é sobre começos, é sobre como termina. Adão e Eva começaram bem, mas terminaram ruim. Não é sobre começos. O rei Saul começou bem, mas terminou mal. Lúcifer começou bem, mas terminou mal. O filho pródigo começou mal, saindo da casa do pai, mas terminou bem, retornando à casa do pai. É como você termina, não é como você começa. O teu começo pode ter sido os piores de todos, mas você vai ter um final feliz, diz o Senhor hoje. Se você reconhecer que esse Deus, Ele tem algo novo para a tua vida. Antes de orar por milagres e por revelação, eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que tem pessoas aqui carregando traumas, dores. Ruth poderia olhar para ela mesma e dizer assim: eu estou sofrendo porque casei com um homem que não deveria nem ter casado. Ruth poderia dizer: a minha maldição destruiu a família de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Mas não. Ruth pensou: Malom morreu, Quilion morreu, meu sogro Elimeleque morreu, mas o meu sonho não morreu. Tem que ter um caminho, tem que ter uma saída. Sabe aquele dia que você entra dentro do quarto e diz: meu Deus, acabou. O Espírito Santo vem falando para você: tem uma saída, tem um caminho. Sabe aquele dia que você olha para trás e diz: meu Deus, tudo que eu construí ao longo da minha vida escapou pelas mãos dos meus dedos. Deus está dizendo: não, você perdeu pouco, porque eu tenho a abundância para te dar lá na frente. O tudo teu não é nada, absolutamente nada, diante do que eu preparei para você. Talvez o diabo está apontando o dedo para você e dizendo: olha o teu passado, olha o que você perdeu, olha as tragédias do teu ontem. Mas o Espírito Santo está dizendo: olhe para o que eu preparei para você no teu futuro. É algo infinitamente maior. Eu quero convidar pessoas que tinham perdido a esperança,
Pessoas que no meio da caminhada perderam a fé. Pessoas que no meio da caminhada perderam a expectativa. Pessoas que, quando olham para trás, se perguntam: será que tem jeito para mim? Tantas oportunidades que escaparam pelos vãos dos meus dedos, e olha onde eu estou. Ruth poderia dizer: catando o resto. Mal sabia ela que Boaz estava de olho nela. Deus está de olho em você. 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 E a hora da promoção vai chegar. Tudo na vida morreu. A órfã jogou fora a maior oportunidade da vida dela, e a história dela acabou ali. A Ruth chorou, mas tomou decisão. A órfã chorou e voltou para trás. O que te salva não são suas lágrimas, são tuas decisões. Você pode chorar o culto inteiro, mas se você voltar a continuar fazendo as mesmas coisas da velha vida, tua vida não muda. Quando Deus te chama para o altar, e Ele fala: eu te quero no altar, é no altar. Ele te chama para ser obreiro, é para ser obreiro. Ele te chama para salvação, é para salvação. Você vai ter que, no meio dessa trajetória, abrir mão de amigos, abrir mão de confortos humanos, talvez abrir mão das suas noitadas, dos seus jogos, dos seus vícios, de um relacionamento imoral. Mas você tem que se decidir. E a pergunta que eu faço hoje é: você que está parado, você que ainda não é crente, ou você que já foi crente, desviou-se no meio do caminho, e você disse: acabou, não tem mais jeito. O Senhor manda eu te dizer: você pode construir a maior história da sua vida a partir de hoje. Alguém que se sente parado, não participa de ceia, não congrega mais, se tornou um frequentante de igreja, mas isso não vai construir a sua história. Para você deixar um legado para os teus filhos, você tem que ter raiz, senão você não produz fruto. Você é apenas uma árvore, mas que não vai deixar nenhum fruto, uma árvore estéril. Quem é a primeira pessoa que está afastado, quer reconciliar, ou que ainda não é crente e quer aceitar Jesus, ou está parado e quer recomeçar novamente hoje? O lugar importa, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer: tenho algo novo para você. Sai daí e vem aqui à frente. Senhora, bem-vinda. Meu Deus, enquanto a senhora vem à frente, Deus diz para mim: eu cuido das suas causas. Eu cuido das suas causas. Deus está livrando o Luiz. Luiz Carlos. Luiz Carlos tá, Vejo um hospital, tá no hospital. mas eu estou vendo um anjo indo lá agora. Eu vim aqui por causa dele também. Você veio por causa dele? Foi. Mas quando você se reencontrou com Jesus agora, ele também está recebendo um milagre. Ele vai ficar bom, pastor. Creia, Deus está agindo na vida dele hoje. Quem mais quer receber Jesus? Jesus maravilhoso. É esse da foto? É esse aqui? É meu irmão. Luiz Carlos, Senhor, visita ele lá no hospital, em nome de Jesus. Isso. Quem mais vai vir receber Jesus, ou se unir, ou aceitar Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar,
que destino há de ter sua... Pode apertar mais um pouquinho aqui. Hoje é o primeiro dia de uma nova história na sua vida. Você que está em casa, aceite Jesus, reconcilie. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Aí na sua casa, receba Jesus aí. Olha quanta gente já diante do altar. Amanhã pode ser muito tarde. Quem mais quer receber Jesus? Libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que paz são em vão. Ele está aqui, mas na última hora da vida Ele já não te satisfará. Meu amigo, tens a escolha, vida ou morte, qual vai? Mais de 20 pessoas já estão diante do altar. Cadê a próxima? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Dezenas de pessoas aceitando Jesus através da internet também. Eu quero orar por eles. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia diferenciado. Hoje é um dia de milagres. Eu profetizo sobre a vida de todos algo novo. Eu profetizo algo novo em nome de Jesus. Algo novo. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor Jesus, estão diante do teu altar aproximadamente 30 pessoas que vieram para te aceitar, Senhor. Escreve o nome dessas pessoas lá no céu, no livro da vida. Sela com o teu sangue para o grande dia da sua volta. E aqueles, Senhor, que estão em casa te aceitando, que eles possam recomeçar uma nova história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém.